Bom, pessoal que chegou aí, sejam bem-vindos, né? Ou bem-vindas. A gente vai começar hoje, efetivamente, a leitura do texto do Narcisismo do Freud, 1914. Terminamos na semana passada o texto que é citado pelo próprio Freud, do Otto Henck, uma sugestão de leitura do Ezequiel, que a gente acolheu, né? Um texto excelente, porque ele é anterior do próprio conceito de narcisismo do Freud, traz um caso clínico diferente do texto do Freud, um caso clínico que deu para a gente perceber como é que funciona, né? Como é que é a análise, a interpretação ou as primeiras elaborações sobre o conceito de narcisismo que depois Freud vai, né, aperfeiçoar. Enfim, vai aperfeiçoar, inclusive, ao longo da construção teórica toda. Tanto é que a concepção final de narcisismo não é essa, é da segunda tópica de 1920. Então, continuem lendo Freud para poder descobrir onde que ele terminou com essas confabulações acerca da metapsicologia, né, que é uma das partes mais interessantes da leitura, né, da escrita do Freud, que eu gosto bastante. Caso clínico, então, a gente viu lá, né? Lembrando também que essa não é a primeira vez que Freud emprega a palavra narcisismo. Ele já empregou nos 3 ensaios, no Totem Tabu, se eu não me engano, acho que Moisés e o Monoteísmo também, mas é nesse texto que ele finalmente consegue, né, articular melhor isso. Mas o quê? É isso. Vamos lá. Lembro a vocês que o formato da nossa discussão ele é aberto, né? Surgiu aí uma questão, manda ver, faz a pergunta. Que a gente interrompe para discutir. É melhor do que ler, é poder tirar dúvida, discutir, a gente vai se ajudando. Vamos lá. O termo narcisismo vem da descrição clínica e foi escolhido por Neck, em 1899, para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se este fosse o de um objeto sexual, isto é, olha-o, toca nele e o acaricia com prazer sexual, até atingir plena satisfação mediante esses atos. Desenvolvido a esse ponto, o narcisismo tem o significado de uma perversão que absorveu toda a vida sexual da pessoa e está sujeito às mesmas expectativas com a que abordamos o estudo das perversões em gerais. Isso vai mudar, hein, gente? Chamou a atenção da pesquisa psicanalítica o fato de que características isoladas da conduta narcisista serem encontradas em muitas pessoas sujeitas a outros distúrbios, como os homossexuais, segundo Sedgwick, e, por fim, apareceu a conjectura de que uma alocação da libido, que denominamos narcisismo, poderia apresentar-se de modo bem mais intenso e reivindicar o lugar no desenvolvimento sexual regular do ser humano. A mesma conjectura chegou-se a partir das dificuldades da psicanálise com neuróticos, pois era como se tal comportamento narcísico fosse um dos limites de suscetibilidade à influência. Vou ler de novo. A mesma conjectura chegou-se a partir das dificuldades da psicanálise com neuróticos, pois era como se tal comportamento narcísico fosse um dos limites de sua susceptibilidade à influência. Nesse sentido, o narcisismo não seria uma perversão, mas um complemento libidinal do egoísmo do instinto, da pulsão, né, de autoconservação, do qual justificadamente atribuímos uma porção a cada ser vivo. Já começou, né, os 2 primeiros parágrafos aí que dá pano para manga. O que dá para eu dizer aqui é o seguinte, essa concepção de narcisismo como perversão nesse próprio texto já é deixado de lado, essa era uma concepção anterior a Freud, talvez ele venha, assim no esteio do Otto, que a gente viu, né, já fazendo essa mudança na interpretação que os autores, né, que os teóricos da época faziam acerca do narcisismo, vinculando isso à perversão, a um estado, né, patológico, por aí vai. Freud vem justamente para romper isso, apesar dessa introdução aqui péssima, né?
Um motivo permanente para nos ocuparmos com a ideia de um narcisismo primário e normal apareceu quando se fez a tentativa de incluir o que sabemos da demência precoce ou esquizofrenia, sob a hipótese da teoria da libido. Esses doentes, que eu sugeri designar como parafrênicos, mostram duas características fundamentais: a megalomania e o abandono do interesse pelo mundo externo, pessoas e coisas. Devido a esta última mudança, eles se furtam à influência da psicanálise, não podendo ser curados por nossos esforços. Mas o afastamento do parafrênico face ao mundo externo pede uma caracterização mais precisa. Também o histérico e o neurótico obsessivo abandonam, até onde vai sua doença, a relação com a realidade. A análise mostra, porém, que de maneira nenhuma suspendem a relação erótica com as pessoas. Ainda mantém na fantasia, isto é, por um lado, substituem os objetos reais por objetos imaginários de sua lembrança, ou os misturam com estes, e, por outro lado, renunciam a empreender as ações motoras para alcançar as metas relativas a esses objetos. Apenas a esse estado da libido se deveria aplicar o termo usado por Jung sem distinção, o de introversão da libido. Sucede de outro modo com o parafrênico. Este parece mesmo retirar das pessoas e coisas do mundo externo a sua libido, sem substituí-las por outra na fantasia. Quando isso vem a ocorrer, parece ser algo secundário, parte de sua tentativa de cura que pretende reconduzir a libido ao objeto. Questões aí? Cabe uma contextualização aqui. Acho que esse é um dos auges, né, dos embates do Freud e do Jung. Aqui ele chama a atenção para um conceito que é oferecido, né, por Jung, que é essa da introversão da libido, só que ele diverge frontalmente, inclusive ironiza, né? Para Jung, eu acho que ele não explica aqui nesse texto, essa introversão da libido significa, como a própria palavra diz, né, uma restrição da libido de forma a reconduzir ao eu, né, reconduzir para si próprio, né, nem ao eu, reconduzir para si próprio. E que isso afastaria o sujeito da realidade. Para Freud, não. Né? Aí Freud vai dar a opinião dele aqui, que a gente vai ler. Fora isso, alguma questão que vocês querem trazer, algum comentário, algum conhecimento a mais? Aqui ele traz uma questão importante, que é uma definição, né, um resumo, uma síntese muito boa sobre a perda da realidade na neurose. Né? Um texto dele também, perda da realidade na neurose psicótica. Ele fala sobre a perda da realidade na neurose e na psicose, que na psicose é uma retirada da libido e depois se constrói um mundo para aplicar essa libido, né? Aí que vai a questão do delírio. Sim, e é uma forma de cura, eu acho que ele fala isso, né? Mas, enfim, a gente está falando aqui sobre essa tal substituição da fantasia. E fantasia a gente tem o Ezequiel aí, que eu acho que entrou, que pode comentar se ele tiver algum acréscimo, mas é a substituição por outras na fantasia. É o que Freud diz aqui. Surge a pergunta: qual o destino da libido retirada dos objetos na esquizofrenia? A megalomania própria desses estados aponta-nos aqui o caminho. Ela se originou provavelmente à custa da libido objetal. A libido retirada do mundo externo foi dirigida ao eu, de modo a surgir uma conduta que podemos chamar de narcisismo. No entanto, a megalomania mesma não é uma criação nova, e sim, como sabemos, a ampliação e o explicitamento de um estado que já havia existido antes. Isso nos leva a empreender o narcisismo que surge por retração dos investimentos objetais como secundário, edificado sobre o narcisismo primário que foi obscurecido por influências várias. Aqui, inclusive, é uma resposta direta ao Jung de novo. O Jung fala que a proposta de introversão da libido de Jung é justamente como se, a partir dessa introversão da libido, a partir de um grau dessa introversão, o sujeito pudesse, né, ser psicótico ou neurótico. Era uma questão de grau. E aqui ele faz uma resposta direta a ele, né?
não é uma criação nova, assim como sabemos, a ampliação e o explicitamento de um estado que já havia existido antes. Esse já havia existido antes aí parece ser uma resposta a Jung. Insisto em que não pretendo esclarecer ou aprofundar o problema da esquizofrenia, mas apenas reúno o que foi dito em outros lugares a fim de justificar uma introdução ao narcisismo. Um terceiro elemento que concorre para essa extensão, legítima ao que me parece, da teoria da libido, vem de nossas observações e concepções da vida psíquica das crianças e dos povos primitivos. Encontramos neles traços que, isoladamente, podem ser atribuídos à megalomania, uma superestimação do poder de seus desejos e atos psíquicos, a onipotência dos pensamentos, uma crença na força mágica das palavras, uma técnica de lidar com o mundo externo, a magia, que aparece como uma aplicação coerente dessas grandiosas premissas. Esperamos encontrar uma atitude análoga face ao mundo externo nas crianças de nossa época, cujo desenvolvimento é, para nós, mais impenetrável. Formamos, assim, a ideia de um originário investimento libidinal do eu, de que algo é depois cedido aos objetos, mas que persiste, fundamentalmente, relacionando-se aos investimentos de objeto como o corpo de uma ameba aos pseudópodes que dele avançam. Ok, nada de novo aqui. Aqui, sobre essa onipotência dos pensamentos, né, é também uma síntese do que Freud chama de animismo. Tanto é que alguns psicanalistas falam que a teoria do narcisismo é uma teoria anímica, né? Mas vamos ver como é que ele faz essa separação aqui do que é mágico, do que é pela força do pensamento, para uma teoria psicanalítica. Essa parte da alocação da libido ficou inicialmente oculta para a nossa pesquisa, cujo ponto de partida eram os sintomas neuróticos. Notamos apenas as emanações dessa libido, os investimentos de objeto que podem ser avançados e novamente recuados. Enxergamos também, em largos traços, uma oposição entre libido do eu e libido do objeto. Libido de objeto. Quanto mais se emprega uma, mais empobrece a outra. A mais elevada fase de desenvolvimento, a que chega esta última, parece como um estado de enamoramento. Ele se nos apresenta como um abandono da própria personalidade em favor do investimento de objeto, e tem seu contrário na fantasia, ou autopercepção, de fim do mundo dos paranoicos. Por fim, concluímos quanto à diferenciação das energias psíquicas, que inicialmente estão juntas no estado do narcisismo, sendo indistinguíveis para a nossa grosseira análise, e que apenas com o investimento de objeto se torna possível distinguir uma energia sexual, a libido, de uma energia das pulsões do eu. Muito bem, comentários? Eu não tenho comentário, mas queria fazer uma pergunta. Claro. É que você falou do animismo e eu fiquei meio perdida nessa questão do animismo. Só isso, queria assim, só que você desse uma clareadinha para mim, não sei, não consegui me localizar. Não, foi um comentário, assim, sem muita proposta, porque é o seguinte, o Freud fala no início sobre a vida primitiva, né? E aí ele faz uma análise sobre o animismo dos povos primitivos e fala sobre como era o funcionamento desses povos em relação à força do seu próprio pensamento. Né? Essa coisa de achar que, enfim, primeiro um antropocentrismo, né, de achar que os deuses fazem tudo por ou contra eles, né, que a religião vem como um outro passo e depois a ciência como um passo divergente, é isso, então dá até para a gente dividir, né, animismo, esse momento mais primitivo, religião, momento mais recente, a ciência agora, né, junto com a religião, como um novo modo de se pensar. Legal. Clareou bem agora, acho que eu que me perdi, é que eu estou dirigindo ainda, não cheguei em casa. Obrigada, tá? Nada.
Mas, enfim, é só uma questão aqui, porque se vocês repararem em outros lugares, a palavra anímico faz referência a isso daqui, né? Vincula ou relembrem disso aqui. Agora, onde que a gente estava? Opa, lá embaixo. Acho que é aqui, né? Antes de prosseguir... Aqui. Antes de prosseguir, devo tocar em duas questões que nos levam ao centro das dificuldades do tema. Primeira, que relação há entre o narcisismo, de que agora tratamos, e o autoerotismo, que descrevemos como um estágio inicial da libido? Segunda, se admitirmos para o eu um investimento primário com o libido, por que é necessário separar uma libido sexual de uma energia não sexual das pulsões do eu? Postular uma única energia psíquica não pouparia todas as dificuldades da separação entre energia das pulsões do eu e libido do eu e libido de objeto? Sobre a primeira questão, observa o seguinte: é uma suposição necessária a de que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo no indivíduo. O eu tem que ser desenvolvido. Mas as pulsões autoeróticas são primordiais, então deve haver algo que se acrescenta ao autoerotismo, uma nova ação psíquica para que se forme o narcisismo. Conseguiram ver aí a construção que ele tenta fazer? Lembra lá, a gente falou tanto sobre autoerotismo, né, o narcisismo como uma mediação ali do autoerotismo para a construção do eu, né, e a libido do eu, que depois se volta para uma libido externa, a libido do objeto. Essa é a síntese que ele está fazendo aqui. Questões sobre isso? A solicitação para que dê uma resposta definida à segunda questão deve suscitar em todo psicanalista um perceptível mal-estar. Não nos sentimos bem ao abandonar a observação em favor das estéreis disputas teóricas, mas não podemos nos furtar a uma tentativa de esclarecimento. É certo que noções como a de uma libido do eu, energia das pulsões do eu, e assim por diante, não são particularmente fáceis de apreender nem suficientemente ricas de conteúdo. Uma teoria especulativa das relações em jogo procuraria, antes de tudo, obter um conceito nitidamente circunscrito como fundamento. Acredito, no entanto, ser justamente essa a diferença entre uma teoria especulativa e uma ciência edificada sobre a interpretação da empiria. Esta não invejará a especulação o privilégio de uma fundamentação limpa, logicamente inatacável, mas de bom grado se contentará com pensamentos básicos nebulosos, dificilmente imagináveis, os quais espera apreender de modo mais claro no curso de seu desenvolvimento e está disposta a eventualmente trocar por outros. Pois essas ideias não são o fundamento da ciência, sobre o qual tudo repousa. Tal fundamento é apenas a observação. Elas não são a parte inferior, mas o topo da construção inteira, podendo ser substituídas e afastadas sem prejuízo. Em nossos dias, vemos algo semelhante na física, cujas concepções básicas sobre matéria, centros de forças, atração, etc., não seriam menos problemáticas do que as correspondentes na psicanálise. O valor dos conceitos de libido do eu e libido do objeto está em que derivam da elaboração de características íntimas dos processos neuróticos e psicóticos. A distinção entre uma libido que é própria do eu e uma libido que se atém aos objetos constitui o inevitável prosseguimento de uma primeira hipótese, que separava pulsões sexuais de pulsões do eu. Pelo menos a isso me levou a análise das puras neuroses de transferência, histeria e neurose obsessiva. E sei apenas que todas as tentativas de prestar contas de tais fenômenos por outros meios fracassaram radicalmente. Então, aqui ele está fazendo uma distinção, está se questionando, está pavimentando uma diferenciação entre a pulsão sexual e a pulsão do eu.
Dada a completa ausência de uma teoria das pulsões que de algum modo nos orientasse, é lícito, ou melhor, é imperioso experimentar alguma hipótese de maneira consequente, até que falhe ou se confirme. Há vários pontos em favor da hipótese de uma diferenciação original entre as pulsões sexuais e pulsões do eu, além de uma utilidade para a análise das neuroses de transferência. Admito que somente esse fator não seria inequívoco, pois poderia ser o caso de uma energia psíquica indiferente, que apenas com um ato do investimento de objeto se torna libido. Mas essa distinção conceitual corresponde, primeiro, à separação popular tão corriqueira entre fome e amor. Em segundo lugar, considerações biológicas se fazem valer em seu favor. O indivíduo tem, de fato, uma dupla existência, como fim em si mesmo e como elo de uma corrente, a qual serve contra, ou de todo modo sem a sua vontade, a qual serve contra a sua vontade. Ele vê a sexualidade mesma como um dos seus propósitos, enquanto uma outra reflexão mostra que ele é tão somente um apêndice de seu plasma germinal, à disposição do qual ele coloca suas forças em troca de um bônus de prazer. O depositário mortal de uma, talvez imortal substância, como um morgado, que possui temporariamente a instituição que a ele sobreviverá. A distinção entre as pulsões sexuais e do eu apenas refletiria essa dupla função do indivíduo. Em terceiro lugar, é preciso não esquecer que todas as nossas concepções provisórias em psicologia devem ser, um dia, baseadas em alicerces orgânicos. Isso torna provavelmente que sejam substâncias e processos químicos especiais que levem a efeito as operações da sexualidade e proporcionem a continuação da vida individual naquela da espécie. Tal probabilidade levamos em conta ao trocar as substâncias químicas especiais por forças psíquicas especiais. Bom, uma parte confusa, né? Uma parte densa. Vamos lá, Rafael. Só um comentário breve. Eu fico pensando se Freud teria essa visão, assim, eu entendo no contexto dele, mergulhado no positivismo europeu em início, mas essa afirmação da necessidade de um alicerce orgânico, né, em relação ao que a gente está vendo do Ardoc, do próprio DSM, né, que se diz aí em busca de explicações biológicas ainda para descrições fenomenológicas, e dessa neuromania que entrou a medicina, a psiquiatria. Eu falo isso porque eu trabalho num pronto atendimento psiquiátrico e eu vejo essas questões. Mas eu entendo no contexto do Freud, no intuito de colocar a psicanálise como braço da medicina, pelo menos numa primeira intenção ele teve isso. Mas se depois ele teria essa mesma opinião, fiquei me perguntando quando eu retomei esse texto. Ezequiel? Desculpa o atraso, eu realmente tive que... Eu entrei e fui tomar banho te ouvindo, por isso que eu não consegui falar nada sobre a fantasia naquela hora. Mas, assim, eu acho que é importante, não sei se você tocou nesse aspecto, eu vi você tocar no fato de que esse texto também é uma resposta ao Jung. E o que o Freud está respondendo ao Jung? Porque o Jung está querendo dizer que a libido ela não é sexual. Inclusive, quando ele retoma essa proposta de animismo, ele vai pegar, em vez de psiquismo, ele vai pegar o animismo, que seria algo referindo-se à alma, que é a grande pegada do Jung, né, que é essa pegada do luminoso, que é essa pegada do conceito de que há uma centelha divina, e é essa centelha divina que vai mexer, e a libido seria meio que o tornar humano dessa centelha divina, né? O Jung vai acabar falando quase isso. E aí o Freud está tentando dizer que não, né? Não é porque a gente tem essa divisão, que o grande... A deixa do Jung foi essas divisões do Freud entre libido de autopreservação, libido do eu, libido, né? Que, na verdade, assim, é uma forma do Freud tentar ser didático, mas é uma pura
e é o que ele fica torcendo tanto nesse parágrafo, ou seja, é a mesma coisa, mas em determinada condição, né? Ou seja, a libido é uma coisa só há libido, né? A forma, o sobrenome que a gente dá para ela é mais a função que ela está desempenhando em relação a alguma coisa, né? Até porque a gente retomando o Freud, né, lá num comentário que ele vai fazer do Zadriga, ele vai dizer que, de início, e eu acho que ele fala isso em algum momento aqui, de início temos como objeto eu e a mãe. Né? Então, assim, eu me experimento a partir do autoerotismo enquanto objeto. Então, eu surjo, primeiramente, enquanto eu objeto, para depois eu me diferenciar de um objeto e falar, então o eu é outra coisa. E é onde ele está dizendo aí, por exemplo, da construção desse eu, que esse eu não sai do nada, ele vai sendo construído. Né? E aí, assim, inclusive essa questão, Rafael, né, foi interessante essa pontuação, eu imagino, né, e seja, é realmente um tanto suposição, que ele está usando a biologia aí para atacar o Jung. Então, assim, eu estou dizendo isso e eu tenho amparos que você entende, Jung, amparos biológicos, já que você é psiquiatra. Né? Então, eu acho que é muito mais uma alfinetada para falar, poxa, né, a sua viagem nem o corpo consegue acompanhar, nem o biológico consegue acompanhar. Então, tá aqui a minha explicação. Há considerações biológicas para mostrar que a libido, em todo momento, ela tem essa força, ela tem esse lugar que é o do sexual. Perfeito, é isso. Eu acho que faz mais sentido ainda se a gente pensar que Freud abandonou o projeto para uma psicologia científica, né? Justamente por ver essa impossibilidade. E assim, o comentário do Rafael sobre o DSM, né? Se a gente pegar o transtorno narcisista no DSM, é a coisa mais genérica e a coisa menos fundamentada, menos lógica possível. Assim, parece uma reprodução de senso comum que a gente vê aí pela internet. Né? Pega características, aspectos que se confundem até com egoísmo, né? Vamos diferenciar aqui. Até porque o narcisismo, ele primeiro, né, não necessariamente é um sintoma, e aí a gente não vai nem chamar de transtorno. E segundo, ele é necessário. Segundo, ele não diz respeito somente a essa caricatura que a gente vê aí de uma pessoa, né, cheia de si. Não, existe um narcisismo que é justamente pelo um esvaziamento disso. E também, Nathan, não sei se vocês percebem, mas quando o paciente chega achando que ele tem TDAH, autismo, e é muito mais narcisismo, porque se confunde muito, né, o TDAH, que fica, né, aquele funcionamento muito de pensamentos, né, masturbatórios, né, aqueles pensamentos, e assim, a pessoa confunde com TDAH, com autismo, porque se encaixa muito nesses outros, né, no que tá, e aí quando a gente vai escutar, a gente escuta muito mais narcisismo do que, né, a gente vê, não, essa pessoa precisa de análise, não é de um diagnóstico como TDAH, como autismo, que, né, que eu acho que seria mais grave, né, formular um diagnóstico assim para o resto da vida da pessoa, sendo que a questão é outra, né? O Ezequiel também comentou aí separar narcisismo em psicanálise do narcisismo cognitivo. Eu não sei, o narcisismo cognitivo seria isso que a gente... O narcisismo cognitivo é essa coisa vinculada ao egoísmo, tão difundido, né? Das mães narcisistas, dos companheiros narcisistas, ou seja, essa pessoa que é autocentrada, e é só isso, né? Ou seja, é uma pessoa que decidiu que o mundo gira em torno do umbigo. E isso não tem nada a ver com narcisismo, né?
O narcisismo em psicanálise, ele é um movimento, tanto que é um movimento inaugural do eu, quanto um movimento de transição, inclusive para a realidade. Então, eu tenho esse movimento interno, e é a partir do narcisismo que eu entro em contato com esse movimento externo, que é o outro. Então, quando Freud vai falar quase que o narcisismo como uma fase entre o autoerotismo e a possível genitalidade, é mais ou menos isso, né? É a partir do narcisismo que eu consigo alcançar o outro. E não como o narcisismo cognitivo, que o narcisismo cognitivo é esse corte. Não há o outro, só há eu. Muito bem, vamos continuar. Espera aí, deixa eu fechar a porta aqui. Precisamente porque, em geral, me esforço para manter longe da psicologia tudo que dela é diferente, inclusive o pensamento biológico, quero, nesse ponto, admitir expressamente que a hipótese de pulsões sexuais e do eu separados, ou seja, a teoria da libido, repousa minimamente sobre a base psicológica, escorando-se essencialmente na biologia. Então, serei consistente o bastante para descartar essa hipótese, se a partir do trabalho psicanalítico mesmo avultar outra suposição, mais aproveitável acerca das pulsões. Até agora isso não aconteceu. Pode ser que, em seu fundamento primeiro e em última instância, a energia sexual, a libido, seja apenas o produto de uma diferenciação da energia que atua normalmente na psique. Mas tal afirmação não tem muito alcance. Diz respeito a coisas já remotas dos problemas de nossa observação e de que possuímos tão escasso conhecimento, que é ocioso tanto combatê-la quanto utilizá-la. Possivelmente essa identidade primitiva tem tão pouco a ver com os nossos interesses psicanalíticos quanto o parentesco primordial de todas as raças humanas. Tem a ver com a própria... Vou ler de novo. Diz respeito a coisas já remotas dos problemas de nossa observação e de que possuímos tão escasso conhecimento, que é ocioso de combatê-la quanto utilizá-la. Possivelmente, essa identidade primitiva tem tão pouco a ver com nossos interesses psicanalíticos quanto o parentesco primordial de todas as raças humanas tem a ver com a prova de que se é parente do testador, exigida para a transmissão legal da herança. Nossa Senhora. Não chegamos a nada com... Calma, tá difícil mesmo, tá pesado, tá pesado. Respira. Mas, enfim, só uma analogia, dá para a gente abrir mão e continuar. Não chegamos a nada com essas especulações, como não podemos esperar até que uma outra ciência nos presenteie as conclusões finais sobre a teoria das pulsões. É bem mais adequado procurarmos ver que luz pode ser alcançada sobre esses enigmas biológicos fundamentais por uma síntese dos fenômenos psicológicos. Estejamos cientes da possibilidade do erro, mas não deixemos de levar adiante, de maneira consequente, a primeira hipótese mencionada de uma oposição entre pulsões sexuais e do eu, que se nos impôs através da análise das neuroses de transferência, verificando se ela evolui de modo fecundo e livre de contradições, e se pode aplicar-se também a outras afecções, a esquizofrenia, por exemplo. Naturalmente, a situação seria outra, caso se provasse que a teoria da libido já fracassou na explicação da última doença mencionada. Jung fez tal afirmação e obrigou-me, assim, a esta última discussão, que eu bem gostaria de ter evitado. Teria preferido seguir até o final do curso tomado na análise do caso Schreber, silenciando a respeito de suas premissas. A afirmação de Jung é, no mínimo, precipitada. Seus fundamentos são parcos. Primeiro, ele invoca o meu próprio testemunho, segundo o qual, devido às dificuldades da análise Schreber, fui obrigado a estender o conceito de libido, isto é, a abandonar o seu conteúdo sexual, identificando o libido com o interesse psíquico propriamente. O que se poderia dizer para corrigir tal equívoco de interpretação já foi dito por Ferenczi, numa sólida crítica do trabalho de Jung. Resta-me apenas corroborar sua crítica e repetir que não expressei tal renúncia à teoria da libido.
um outro argumento de Jung, segundo o qual não é concebível que a perda da normal função do real possa ser causada apenas pela retração da libido, não é um argumento, mas um decreto. O que significa isso? Não falo aqui. Esse texto não tem nota de rodapé. Antecipa a decisão e evita a discussão, pois o que deve ser investigado é justamente se e como isto é possível. No seu trabalho grande seguinte, Jung passou ligeiramente ao lado da solução que eu havia indicado há muito. Nisso deve-se considerar ainda, aliás, algo a que Freud se refere em seu trabalho acerca do Schreber, que a introversão da libido sexual conduz a um investimento do eu, mediante o qual possivelmente se produz o efeito da perda da realidade. Constitui, de fato, uma possibilidade tentadora explicar desse modo a psicologia da perda da realidade. Mas ele não se detém muito nessa possibilidade. Aí Freud retomou a palavra. Algumas linhas adiante, ele a dispensa, com a observação de que, partindo dessa condição, se chegaria à psicologia de uma anacoreta ascético, não uma demência precoce. Uma comparação inadequada que não leva a decisão alguma, como nos ensina a observação de que um tal anacoreta, que se empenha em erradicar todo o traço de desejo sexual, mas apenas no sentido popular do termo sexual, não precisa mostrar sequer uma colocação patogênica da libido. Ele pode ter afastado inteiramente dos seres humanos o interesse sexual, sublimando num elevado interesse por coisas divinas, naturais, animais, sem haver experimentado uma introversão de sua libido às suas fantasias ou um retorno dela ao seu eu. Parece que tal comparação despreza antecipadamente a distinção possível entre o interesse vindo de fontes eróticas e os de outras fontes. Se recordarmos também que as investigações da escola suíça, apesar de todo o seu mérito, trouxeram luz apenas sobre 2 pontos do quadro da demência precoce, a existência de complexos achados tanto em pessoas sadias como em neuróticos e a similitude entre as suas construções fantasiosas e os mitos dos povos, mas de resto não conseguiram esclarecer o mecanismo da doença. Então poderemos rechaçar a afirmação de Jung, segundo a qual a teoria da libido fracassou ao lidar com a demência precoce, e por isso está liquidada também para as outras neuroses. Muito bem. Vamos lá, comentários. Não lembrava que esse texto era tão denso assim. Nossa, eu também. Nossa, faz muito tempo que eu li. Parece que eu nem tinha, assim, a impressão é que eu nunca vi o texto na minha frente, de tanta densidade mesmo. É muita informação e muito questionamento ao mesmo tempo, né? Que demanda também muita contextualização, né? Por exemplo, aqui é uma resposta a Jung, e pelo visto Jung produziu alguma coisa sobre o caso Schreber e Freud utilizou esse parágrafo todo aqui para poder fundamentar. Então, sem a gente saber exato ponto, é mais difícil. Então, vamos lá. Até eu ia perguntar o que exatamente Jung estaria afirmando, porque, enfim, eu não peguei muito a questão de Jung. Eu sei que ele está tentando refutar, o Freud está tentando refutar o Jung a partir de uma questão da libido, mas ainda não entendi exatamente o que é nisso, sabe? Porque tem a questão sexual e Freud falou que é uma coisa só, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso, certo? Uhum. Então, ainda fiquei um pouco perdido nessa questão do Jung, o que é nele, ele sabe, porque eu nunca li ele, então... A hipótese de Jung é que essa introversão da libido fosse, em grau maior ou menor, um ditame da perda da realidade. Ainda tá confuso. É como se, em determinado grau de introversão dessa libido, eu pudesse perder a minha realidade e, portanto, me enquadrar, ser diagnosticado ou apresentar mais sintomas de perda da realidade, como na psicose ou, aqui dito, na demência precoce. Então, para Jung, é como se fosse uma questão de grau, mais ou menos, né, introvertido. Mais ou menos... Então, por isso que na questão de introvertido, na teoria dele, no caso, ele usa Exato. a partir disso para diagnosticar a partir desse grau que você falou. É mais ou menos isso. Isso. Então faz sentido.
Ezequiel, alguém tem algum complemento, algum pequeno acerto teórico aí? A grande questão é que o Jung, ele não dá conta de lidar com a sexualidade, então ele está negando. A proposta dele, por exemplo, é que nessa introversão, a libido ela deixa de ser sexual porque é como se ignorando o outro, isolando-se do outro, ela deixa de ser sexual. Na fantasia do Jung, a coisa vai mais ou menos por aí. Se não há um objeto que seja exterior a mim, não tem como ser sexual. O Jung está tentando articular isso. Então, aquilo que acontece comigo mesmo, entre mim, ou seja, ele está falando que o autoerotismo é uma balela, né, e no lugar disso existiria algum outro tipo de pulsão, que é quando ele vai se ligar às pulsões numa forma em relação a esse divino. E aí a grande questão é, para ele, por exemplo, no caso do psicótico, a sexualidade como uma, de certa forma, uma recusa do outro, ignora o outro, então, no caso ali, é uma demonstração de que não é a sexualidade que impera. Então, ou seja, ele está atacando a sexualidade porque ele não está aguentando. Só uma pergunta, Ezequiel. Em si, ele tá meio que ignorando a parte sexual. Então, como é que a teoria dele, tipo, se constitui de outra forma? Não seria, então, a sexualidade não seria o principal, então, na dele? É mais ou menos isso? No processo do Jung, o foco não é esse saber sexual, é essa proposta, nada a ver com o que é psicanálise. Embora o Jung tenha bebido ali, né, do círculo psicanalítico, inicialmente, ele vai para o passo da individuação. A individuação seria uma forma de resolver no atual aquilo que fica como complexo do que você herda dos arquétipos. É uma coisa assim, um pouco mais... é meio que assim, tem o que aconteceu lá naquele plano e aquilo que me afeta. E aí eu tenho que lidar com isso que me afeta, desvinculando ou vinculando. Então, o Jung, ele realmente tira esse... Tanto que ele cria a questão do inconsciente coletivo. Não é mais o inconsciente do que eu, né, do meu inconsciente em relação ao que eu. Não, é o meu, é o inconsciente em relação a esse cosmos, né, cheio de outras coisas, por isso que é coletivo, que é comungado por todo mundo. Então, quando o Jung vai propor, por exemplo, a questão da individuação, exatamente disso. É você se tornar um indivíduo em relação a esse cosmos, esse geral, e não é você com você mesmo, como a gente coloca na psicanálise. Né? Não é você com os problemas que você criou, ou com os problemas que te deram e que saídas que você conseguiu. Tem ali uma vinculação com outro plano em Jung o tempo todo. Que é o que ele vai chamar, de certa forma, dos arquétipos e dos complexos em relação aos arquétipos. É uma viagem... É interessante, principalmente para a arte, para a produção artística, é muito gostoso. Mas para a clínica eu nunca consegui ver gancho. É verdade. Eu gosto muito dele também. O Jung, ele vai mais para esse lado subjetivo, né, da ânima, né, e o Freud já não, né, ele vai no X da questão, para ele tudo começa ali, né, a partir do sexo. Então sempre houve essa rivalidade, assim, entre eles, né, não uma rivalidade, mas uma diferença de pensamento, né, mas eu gosto muito dele, apesar de tudo, só que como você falou, para a clínica, para mim parece que não funciona. É isso. Mais comentários? Podemos tirar foto. Thales vai abrir a câmera. A gente brinca que Thales só abre a câmera para tirar foto. Mas é isso, né? Assim como Ezequiel falou, o Jung realmente anula
Vinícius perguntou o que ele propõe. A questão é que ele não propõe. E é essa a grande crítica, né? Fica ali uma questão ampla, genérica e sem explicação. Que é a crítica que tanto Freud quanto, assim, Jung também depois não explica, não dá conta disso. E até hoje a crítica a Jung dos psicanalistas atuais é essa. Mais questões, gente? Querem trazer um recorte clínico? Falar sobre algo mais? Boa noite. Ô, Henrique. Oi, gente. Sempre tento entrar, mas nunca consigo por outros atravessamentos. E para mim foi de bastante proveito. É um comentário a fazer sobre o encontro de hoje, porque é uma questão que às vezes cai muito na clínica, principalmente por causa de redes sociais. Né? Teve até o último movimento, a mãe narcisista. Né? Nas redes, tomou muito conta disso, então na clínica foi muito grande. E a angústia batia, tipo, tá, mas na base, o que trata principalmente o narcisismo, entendeu? O que seria além das redes sociais, o que seria além da pílula, né, vamos dizer ali. Então, já essa base, esse grande caminho que a gente traçou hoje, para mim, foi de muita ajuda. Só realmente essa pontuação. E falando nisso, eu lembrei de um vídeo do Dunker. Acho que deve ter sido nessa mesma época aí, né, do boom das mães narcisistas que ele fez. E, assim, é uma boa organização teórica para a gente aqui, depois assistam. Mas, assim, a questão das mães narcisistas é que a gente atende os filhos, né, normalmente. As filhas, os filhos. Essa que é a grande questão, né? Mas, enfim. E essa questão, né? Eu nunca tenho atenção, eu nunca tenho aquilo que eu quero, que é a questão do desejo. Né? E aí é muito fácil colocar isso como sendo causado, ou a mãe como culpada, porque a mãe está correndo atrás do desejo dela. Né? E aí a gente coloca, a sociedade coloca que essa mãe não pode, ela tem que viver em função do filho, né? Afinal, o filho é o falo, né? Então tem toda essa questão. E aí na clínica meio que a gente acaba tendo que desconstruir isso o tempo todo. Porque eu acho que minha mãe é narcisista. Porque eu acho que eu fui narcisista. Ok, em que você foi narcisista? Não, eu sei, você não foi narcisista, você foi babaca, é diferente, né? Há uma diferença. Né? Então, a gente, é bem complicado, porque isso chega na clínica, assim, naquela loucura, né? As palavrinhas-chave que vão sendo ditas na mídia como rótulos. Né? Então, a gente está na onda, até que, não sei até que ponto a gente consegue falar disso, mas na onda do autismo. Né? Tudo agora é autismo. Ou seja, qualquer desconexão com a realidade é autismo. Qualquer defesa é autismo. Né? Qualquer coisa que seja envolvida em relação ao narcisismo é autismo. E aí é complicado, porque em que discurso a gente se ampara? Né? Como fazer isso? De uma forma que a gente também não enlouqueça. Exato, e nessas discussões, principalmente na rede pública de saúde, é uma bomba, porque muitas vezes tem um desamparo. A pessoa já chega com um diagnóstico pronto, ela não está disposta a desfazer o diagnóstico. Igual eu falei, antes tinha o TDA, hoje o TDA é o autismo. Eu descobri que o meu TDA, na verdade, eram características do autismo. Principalmente quando eu pego pré-adolescentes que foram diagnosticados na infância e hoje já tem outro diagnóstico. O que eu faço? Né? E querendo ou não abraçar um pouco a teoria e entender e trazer como psicoeducação, é muito difícil, porque às vezes você faz isso e o médico desfaz. Porque no modelo médico ele tem. E aí, quem é você na fila do pão, vamos dizer assim, para tratar aquilo? Mas aí, no caso, a realidade se impõe, né? É porque
como se o diagnóstico fosse dar conta do desamparo. Não dá. Não dá. Então, Aí a transferência vem. Desculpa, Nathan. Falou assim, aí a transferência vence, porque eu já peguei pacientes com encaminhamento para TCC, e ela chegou para mim buscando psicanálise. Então, e ela chegou no psiquiatra dela e falou, não fui na TCC, fui na psicanálise. Então, acho que a transferência vai falar mais alto. Você veja a importância de um médico psiquiatra, né? Porque eu passei por depressão e tudo, e a primeira coisa que me mandaram procurar era o psiquiatra. Fui ao psiquiatra, o psiquiatra receitou, tal. Daí a gente conversou bastante, ele conversou bastante comigo, ele falou, você precisa falar. E ele me encaminhou para análise. Foi assim que eu comecei a fazer análise na minha vida. Isso faz já alguns anos, né? Long, long time ago. E a importância, né, da pessoa ter essa visão, né? O meu analista hoje, ele era psiquiatra, agora ele deixou a psiquiatria, está só só na análise mesmo, só na psicanálise. Rafael? Não, só comentando essas questões, não sei, eu acredito que a maioria seja psicólogo aqui, mas eu também vivencio essas questões, eu sou médico. E também a gente sempre teve na medicina essa questão dos diagnósticos prontos de Google, né? Mas eram mais para questões orgânicas, clínica médicas. Mas agora está tendo esse boom da evidência de saúde mental, que obviamente é bom, mas que por outro lado vem esses diagnósticos prontos, essa questão. E eu não consegui ver o nome de quem falou agora antes de mim, mas infelizmente isso foi uma exceção, assim, do psiquiatra que indicou para psicanálise, né? Eu vejo meus colegas mesmo, a maior parte é contra, assim, contra a psicanálise, porque não é ciência, porque não sei o que, isso é nas palavras deles, né? Não tem evidências de eficácia, TCC e tudo mais, então é complicado para a gente também, assim, para não todos os médicos, mas para alguns profissionais a gente também fica muito angustiado com essas questões. É a Ellen que falou. Eu imagino que sim, viu? Eu imagino que sim, isso que você falou, deve rolar uma angústia mesmo, porque é uma situação muito delicada, né? Não é fácil lidar com isso. E eu tive a sorte, porque fui a vários médicos, tinha dores no corpo e tal. É reumatismo, tomava um monte de injeção. É não sei o que, é não sei o que lá. É depressão. Daí fui para o psiquiatra, depressão, dele falou, não, você não tem depressão. Ele falou, você precisa conversar. E isso foi uma sorte grande mesmo, né? Um achado, né? Que nós sejamos esses achados na vida de muitos, né? Vamos lá. Então, ouvindo o Rafael, eu fico imaginando, né? Porque na psicologia isso já está bem complicado. Os cursos de psicologia hoje estão 95% cognitivos, inclusive tem muitos cursos que não têm disciplinas mais nenhuma de psicanálise, né, porque a psicanálise ela não é científica, bem esse argumento, né? Não são técnicas baseadas em evidências, eu não sei o que é isso, mas enfim, que evidência é essa que eles querem, de número, ainda não entendi isso. Mas aí eu fico imaginando, porque na psicologia que a gente deveria estar mais próximo dessas discussões todas em relação à psicanálise, os vários saber psi, eu imagino num curso, né, como numa residência, como a de psiquiatria, que já é bem focada numa prática, depois de um curso bem focado no biológico. Então, assim, realmente essa fala é muito gostoso ouvir isso que a Ellen trouxe, né? De uma pessoa sensata, não vou dizer sensata, talvez pegue mal, mas uma pessoa diferente. Com uma escuta, né? Ele me ouviu. Não, mas pode falar sensato mesmo. Sensatez é uma coisa que falta entre os médicos, assim, a rodo. E, bom, isso na minha experiência, eu tive um professor só, que era analista associado da IPA,
mas todos os outros, assim, com aquele desprezo, com aquela questão focada na psicofarmacologia. Então é complicado mesmo. Partiu do meu interesse, eu estava em análise e tudo mais, mas se fosse só depender da graduação, não ia ter. Aproveitando o gancho, gente, relembro que a gente tem uma espécie de curadoria de eventos lá que vocês se inscrevem, eu coloco no Google Calendário, né, na agenda, e aí vocês recebem notificação sobre alguns eventos que eu acabo, né, pescando pela internet aí. E são eventos com procedência, né, de escolas de psicanálise que são confiáveis. Por exemplo, não é essa coisa de confraria, de, né, psicanálise de boteco, essa coisa mais questionável, mas sim de uma escola psicanálise, na maioria lacaniana, que é a que eu acabo, né, frequentando. Eu frequento a escola do campo lacaniano. Então, acho que são fontes para a gente pegar e está cheio de evento gratuito aí pela internet. Não dá para a gente ocupar esses espaços também. Só que não são espaços como esse daqui. É por isso até que eu prefiro esse daqui, né, para poder ocupar também. São espaços mais verticais, né, menos horizontais. É isso. Mais questões? Vamos tirar foto. Quem quer abrir a câmera aí, fazer o último comentário? Só para complementar, eu acho muito interessante ter um médico aqui na equipe, vamos dizer assim, na sala, né? Porque, igual ele mesmo falou, é muito difícil esse interesse, né? E eu abro um adendo ao último médico lá da UBS que está trabalhando comigo, que a gente estava tendo um alto nível de ansiedade. Chegava queixa, ansiedade, passava um ansiolítico e encaminhava. E nem passava por mim, que eu sou da equipe, sou da unidade. E depois de uma conversa, teve dentro disso, pô, Henrique, para esse paciente que eu identificar, vai primeiro você, depois você me repassa. Porque muitas das vezes, igual eu entrava, sai do modelo, ele briga muito com esse modelo farmacológico, de que tudo se resolve dentro da parte, uma ansiedade, remédio, uma tristeza, remédio, que é muito comum. Principalmente em unidade básica de saúde, que você quer um alívio rápido ali, que é esvaziar aquela demanda, é o Ctrl-C, Ctrl-V, vamos dizer assim, de alguns métodos. Né? E quando me falou que tem um médico aqui, eu falei, caraca, explodiu a caixinha. Ó, quinta-feira agora, gente, vou lembrar o horário lá no grupo, mas a gente tem um outro encontro que é diferente, né? Um encontro que se chama Angústias da Clínica. E é um espaço que a gente dedica justamente como foi isso aqui, né? Para trocar angústias ou temáticas ou abertas, né? Trazidas por vocês, enfim, podem ser um recorte clínico, um atravessamento pessoal que tiveram nos atendimentos, coisas sazonais. A gente falou no último, por exemplo, sobre o fim de ano, a interrupção de análises, né, o retorno, o abandono de muitos pacientes, aumentar ou não valores, enfim, dá para a gente pensar coisas desse tipo. E vocês estão convidados, tá bom? Massa, Natan, isso que você falou agora, né, dessa questão das férias com o analista, isso é uma coisa muito importante. Como é difícil, né? Tanto para o analista como para o analisando. Pois é. É isso. Bom, vamos tirar a foto. Sorriso aí de vocês. E peraí que o Rafael não entrou. Tirar de novo. Foi. Alguns tiveram que ficar em miniatura porque não dá todo mundo, perdão. Vou publicar lá, vou mandar no grupo. Gente, muitíssimo obrigado. Até quinta para quem vier, ou então até segunda que vem. Abração. Gratidão, boa noite, gente. Boa noite, gente. Abraço. Boa noite.